vivemos um momento em que todas as pessoas têm o mesmo direito de acessar o espaço público. Isso que nós estamos dizendo agora, gente, é novo na história do Brasil e para uma grande parcela da humanidade. Então, olha lá, pensar que mulheres e homens podem estar sentados aí nas cadeiras universitárias, isso não acontecia 100 anos atrás. Pensar que pessoas que vieram de grupos sociais distintos podem estar nas carteiras universitárias, isso não acontecia há 50 anos atrás. Agora, pensar que pessoas que vinham de classes econômicas mais humildes, né, das classes menos abastadas, estariam nas salas de aula, essa história, gente, no Brasil, embora ainda incipiente, ela não tem 10 anos. Hoje nós temos uma série de programas, uma série de políticas que criam condições para que aquelas pessoas cujos avós, pais, irmãos mais velhos não chegaram à universidade, para que essas pessoas possam estar na universidade. Nós também temos hoje um sem número de políticas que nos garantem que aquelas pessoas que outrora estariam desprovidas dessas condições, dessas oportunidades, agora elas são prestigiadas pela oportunidade de participação desse espaço que precisa ser para todos. Apesar de todo o esforço que o Brasil vem fazendo, nós ainda temos uma pequena parcela da população de 18 a 24 anos dentro da universidade. Mas vejam bem, nós já temos uma grande porcentagem da população dentro da escola. Então, olha lá, se na universidade a gente ainda não alcançou, se nos partidos políticos a gente ainda não tem um equilíbrio, e se em certos postos das empresas ou até da administração pública nós ainda não temos um equilíbrio entre pobres e ricos, brancos e negros, homens e mulheres, na escola, principalmente na escola básica de ensino fundamental, nós já alcançamos essa possibilidade. Estamos próximos a 97% de crianças matriculadas. É óbvio que vocês me dirão, mas as crianças que frequentam a escola pública são crianças diferentes daquelas que frequentam a escola privada. Sim, nós ainda temos no Brasil dois sistemas coexistentes. Um sistema privado e com certas condições para poucos, e um sistema público com condições de entrada boas, mas com condições de permanência ruins para muitos. Então, se hoje a sociedade se democratizou, os reflexos desse processo de democratização chegaram na escola. Um outro aspecto que compõe ainda esses dilemas é a característica multicultural da sociedade contemporânea. O que significa isso? Cada um de vocês tem um conjunto específico de significados com os quais opera no mundo. Ou seja, pode ser que mesmo vocês morando na mesma cidade, atribuam significados diferentes às brincadeiras, às músicas, às falas, a uma leitura, a um texto, a um filme, a uma prática qualquer. Do ponto de vista do nosso patrimônio cultural, inicialmente ele é estabelecido dentro do núcleo familiar, na maioria das famílias, é óbvio, na maioria dos casos. Depois ele é um pouco expandido quando a gente vai para a escola, e aí pelos meios de comunicação e por outros contatos sociais, esse conjunto de significados se amplia. Por isso que vocês já devem ter percebido que às vezes você fala uma coisa para uma criança e ela faz uma cara de que está surpresa. Porque provavelmente sobre aquele assunto você e ela possuem significados diferentes. Então, por exemplo, algumas brincadeiras realizadas em São Paulo têm um sentido e um funcionamento diferentes daquelas brincadeiras que podem ser próximas, mas são realizadas em Sergipe.
os alimentos, embora sejam os mesmos, a forma com a qual eu significo aqueles alimentos, a forma com a qual eu represento aqueles alimentos, pode ser diferente aqui e aí. E assim com todos os artefatos culturais. Então, a partir do momento que eu vou, ao longo do meu percurso de vida, eu vou acessando determinados significados, alguns deles eu me aproprio, outros eu nego, outros eu não atribuo o mesmo valor, e eu vou me constituindo do ponto de vista cultural. Logo, uma sala de aula como essa de vocês é uma sala de aula multicultural, algo que reflete a variedade de significados que circulam na sociedade. Acho que já é hora da gente misturar um pouquinho os três elementos que a gente conversou. Se vocês pensarem que vivemos uma sociedade globalizada, nós estamos acessando significados produzidos em outro contexto. Logo, cada um de nós vai acessando um sem número de significados que há 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás não estavam disponíveis. Se nós vivemos num contexto democrático, nós temos o direito de pôr em circulação, de fazer circular significados diferentes sobre as coisas do mundo. Então, nós não somos obrigados a gostar das mesmas coisas, a ter as mesmas ideias, a consumir os mesmos objetos, embora a própria sociedade globalizada faça com que a gente tente, faça com que a gente goste, faça com que a gente tente alcançar as mesmas coisas. Se você for no shopping center, você vai ver que há várias calças diferentes para você comprar, ou vários sapatos, mas eles se assemelham. Embora você possa comprar vários sapatos, embora você possa escolher entre os vários sapatos, você é obrigado a escolher dentre aqueles que estão disponíveis. Você não pode simplesmente inventar uma cor de sapato ou inventar um modelo de sapato e desejar comprá-lo, porque você poderá acessar aqueles produtos que lá estão. Então isso funciona mais ou menos assim. Se por um lado eu tenho direito a atribuir significados diferentes, por outro lado eu tenho uma indústria, principalmente uma indústria cultural, que procura homogeneizar os significados que são oferecidos. Um caso bem interessante é o futebol. Até porque eu conheço um relato de experiência feito pela professora Marília, onde se discutiu isso. A professora Marília, nas suas experiências na escola, ela viveu a seguinte experiência, ela viveu o seguinte caso. Ela descobriu que os meninos do ensino fundamental e as meninas tinham preferência pelas equipes de futebol da região sudeste, o Flamengo, o Vasco, o Santos, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo. Por que isso acontece? Não existe futebol em Sergipe? Claro que existe futebol em Sergipe, mas por que as crianças torcem pelas equipes do Sudeste? Porque os meios de comunicação dão mais evidência a essas equipes. Então, a forma com que as crianças vão significando ser torcedor dessa equipe é diferente da forma com que a criança vai significar ser torcedor das equipes sergipanas.